Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Biblicamente. Espero que vocês possam aprender junto comigo da poderosa palavra de Deus. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para dar aquela força. Então vem comigo. No vídeo de hoje, nós vamos introduzir o livro de Êxodo, que é a continuação do livro de Gênesis. Vai contar a história da libertação da nação de Israel da escravidão do Egito. Deus libertou os israelitas do Egito para o deserto, a caminho da terra prometida, que era Canaã. Deu a lei a Moisés e instruiu o povo a permanecerem separados, a serem um povo santo, para que eles pudessem refletir a imagem do Senhor e para que eles fossem usados para os seus propósitos. Que coisa linda, né? O povo de Deus era para ser um povo separado, até porque os egípcios tinham outra cultura, outro Deus. E Deus providenciou para que o povo tivesse o caráter parecido com o deles, para que eles fossem moralmente corretos, não praticassem maldade, pecado, idolatria e não se corrompessem com o povo daquela terra. No capítulo 1, ele relata mais uma vez que os hebreus, que eram os filhos de Israel, entraram no Egito junto com Jacó e ao todo eram 70 pessoas. E aqui são contados somente homens adultos. Se fosse contado crianças e mulheres, daria mais de 150 pessoas. José e toda a sua geração morreu e os filhos de Israel prosperaram e se multiplicaram muito. Eles se tornaram um povo muito forte e muito numerosos. E os egípcios começaram a se sentir ameaçados por eles. E então se levantou no Egito um faraó que não conhecia José. Ainda não se sabe ao certo quem foi esse faraó, mas a ideia mais aceita pelos estudiosos é que foi um tal de Amoses I, que governou entre 1570 a 1546 a.C. Esse faraó tentou enfraquecer o povo de Israel, colocando sobre eles opressão e trabalho forçado. Fez eles construírem cidades-celeiros, que era para estocar suprimentos militares e agrícolas, em Pitom e Ramsés, que era a cidade em que os hebreus moravam, numa localização na área delta do Nilo. Mesmo afligidos, os filhos de Israel se multiplicavam e se espalhavam cada vez mais. Então os egípcios começaram a ter mais tirania ainda com eles, um governo totalmente injusto. E o povo de Israel teve uma vida de servidão na construção e no trabalho do campo. Então Faraó ordenou que as parteiras dos partos das mulheres hebreias, que era Sifrá e Puá, todas as crianças nascidas do sexo masculino e deixasse somente as meninas viverem. Ele fez aquilo para impedir o fortalecimento do povo de Israel. E provavelmente essas parteiras eram as líderes de um grupo maior de parteiras, já que a população hebreia era muito grande. E por isso que ele mandou chamar só elas duas para dar essa ordem. As mulheres temeram a Deus e não obedeceram à ordem de Faraó e deixaram os meninos viver. Faraó questionou sobre o porquê delas não terem obedecido e elas falaram que as mulheres hebreias eram diferentes das mulheres egípcias, que elas eram vigorosas e davam à luz antes mesmo da parteira chegar. E então Deus fez bem às parteiras por elas não terem os meninos hebreus e deu famílias a ela. Creio que elas prosperaram e foram muito abençoadas. E então o povo de Israel continuou aumentando e se tornando cada vez mais forte. Como o faraó viu que a ideia de matar os meninos hebreus não deu certo, ele ordenou que todos os meninos que nascessem fossem jogados no rio Nilo. E tudo estava no controle do Senhor, até mesmo a opressão sofrida pelo povo de Israel no Egito. Deus fortaleceu o povo da aliança mesmo em tempos de crise, opressão e servidão em uma terra estranha. E tudo isso que aconteceu foi também uma profecia que o próprio Deus fez a Abraão lá em Gênesis 15, que ele fala que daria a terra prometida para seus descendentes, mas primeiro eles seriam escravizados até a quarta geração. Em Êxodo capítulo 2 vai contar sobre o nascimento e a criação de Moisés no Egito. Moisés foi um libertador do seu povo. Começa falando sobre o casamento em uma família levita, que era da tribo de Levi, entre Arão e Joquebede. O fruto dessa união foi usado por Deus para mudar a história de Israel. A mulher deu à luz a um filho e viu que ele era formoso, então escondeu ele por 3 meses. Lembrando que aqui tinha uma ordem de Faraó de que todos os recém-nascidos meninos hebreus eram para ser jogados no rio Nilo, para não fortalecer o povo de Israel, porque eles eram muito numerosos. E vale lembrar também que Joquebede e Arão era tia e sobrinho. Só que mais tarde a lei mosaica vai proibir esse tipo de união. Levítico 18:12. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. E Moisés também poderia ser só um descendente desse casal, porque na genealogia é muito comum também os ancestrais serem identificados como pais, ou Moisés poderia realmente ser filho direto deles. A mãe do menino não conseguiu mais escondê-lo e colocou ele dentro de um cesto de juncos de papiro trançados, calafetados com betume e soltou no rio. E a irmã do menino, que provavelmente era Miriam, ficou olhando de longe o que aconteceria. A filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto e pediu para sua criada o pegar. Ela abriu o cesto e o menino estava chorando.
Ela viu que era um hebreu, mas ela teve compaixão dele. A Bíblia não revela a identidade da filha de Faraó, mas alguns estudos sugerem que era a rainha de Tutmés II, que governou o Egito entre 1504 e 1483 a.C. A irmã do menino perguntou para a filha de Faraó se ela desejava que ela arrumasse uma ama de leite entre as mulheres hebreias para que pudesse criar o menino. A filha de Faraó aprovou a ideia e ela chamou a própria mãe do menino, que criou ele e ainda recebeu um salário para isso. Quando o menino cresceu, sua mãe o levou para a filha de Faraó e ele passou a ser contado como um filho da filha de Faraó. E ela o chamou de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Esse nome poderia ser um nome semita, que era muito comum na corte egípcia, ou poderia ser também um nome egípcio adaptado de Mose, que significa é nascido. Atos 2:22 diz: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés foi criado na corte egípcia e teve muitos privilégios, pois ele cresceu como um homem nobre e promissor na família real. Atos 7:23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Moisés se identificou como um hebreu que pertencia ao seu povo original. Aos 40 anos, ele viu um egípcio espancando um hebreu e matou o egípcio. No dia seguinte, Moisés encontrou 2 hebreus brigando e questionou um deles por que ele estava espancando o seu próximo. E ele respondeu: quem pôs você como juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Aqui mostra a reprovação deles do juízo de Moisés, ou seja, qualquer liderança de Moisés seria rejeitada pelo povo de Israel. Faraó ficou com muito medo de que em breve todo o Egito descobriria o seu crime, e quando Faraó ficou sabendo, ele mandou Moisés e ele fugiu para Midian. Midian era uma região na península do Sinai e ficava nas proximidades de Horebe. Era uma área onde provavelmente se juntavam as tribos nômades no deserto da Arábia. Eram os descendentes de Abraão com Quetura, que fala lá em Gênesis 25. Moisés nasceu hebreu, mas foi criado como egípcio. Ele provavelmente deve ter passado por lutas internas por não ser aceito pelos hebreus. Após matar um egípcio por ele ter espancado um hebreu, Faraó tentou aprisionar Moisés e os israelitas zombavam dele. Talvez Moisés se sentia um fracasso, por isso que ele fugiu para a terra de Midian e ficou lá por 40 anos como fugitivo. Muitas vezes, recuar serve também para reavaliar a nossa vida, mas às vezes fugir nos tornamos um alvo fácil, pois ficamos de costa e frágeis para o inimigo. Moisés tinha uma grande posição no Egito, mas ele não soube usá-la para trazer mudanças para os israelitas, e uma única ação e decisão dele levou ele para o deserto. Talvez ele até achou que merecia aquilo. Mas Deus o chamou pelo nome para resgatar os israelitas e libertá-los da escravidão e assim cumprir o seu chamado. Deus usou Moisés grandemente. Moisés se assentou junto a um poço e as filhas de um sacerdote de Midian foram até o poço para tirar a água e dar aos rebanhos de seu pai. Os pastores da região expulsaram elas dali e Moisés, vendo aquilo, se levantou e defendeu elas. As mulheres voltaram para casa e o seu pai até questionou por que elas voltaram mais cedo e elas contaram o que aconteceu, que um homem egípcio defendeu elas e ainda deu água para todo o seu rebanho. O pai delas era Reuel, mas ele também foi chamado de Jetro em Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E também Gênesis 4:18. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tomarei os meus irmãos, e taranana. Moisés consentiu em morar na casa de Reuel, e ele deu a ele uma das suas filhas como esposa, que era Zípora, e com ela ele teve um filho, chamou de Gerson, e disse: sou peregrino em terra estranha. Isso significa que Moisés enxergava o Egito ainda como o seu lar. Depois tem um salto temporal de muitos anos. Faraó morreu, mas o povo de Israel continuava sofrendo sob servidão no Egito. Depois, a Bíblia vai dizer que o clamor do povo subiu ao Senhor e ele se lembrou da sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, e viu os filhos de Israel e se atentou para a condição deles. As palavras utilizadas aqui nessa passagem, lembrou, viu, se atentou, são linguagens antropomórficas e antropopáticas, que é uma linguagem que coloca características humanas em Deus com o objetivo de descrevê-lo para melhor da nossa compreensão. Antropomórfica é quando são características físicas, quando se refere a olhos, ouvidos, mãos, e antropopáticas são características de sentimentos, como alegria, ira, arrependimento. Como, por exemplo, lá em Gênesis 6, que conta a história do dilúvio, que Deus escolheu salvar Noé e sua família e se arrependeu de ter criado a humanidade, essa palavra foi só uma palavra utilizada para descrever o sentimento de Deus, mas foi um sentimento totalmente desconhecido pelo homem. Até porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse arrependimento citado é diferente do sentimento que nós sentimos ao nos arrependermos. Então, essas linguagens são utilizadas basicamente em toda a Bíblia, pois nós somos humanos e é a linguagem que está à nossa disposição. Deus é infinito e nós somos finitos. Nós não podemos compreendê-lo totalmente. Deus tem uma enorme diferença de nós humanos, naturalmente, espiritualmente e moralmente. Mas ainda assim, ele nos ajuda a ter algum conhecimento dele.
Toda a palavra de Deus que foi revelada é de uma forma com que nós possamos entendê-la, pois Deus desce ao nosso nível de comunicação para falar conosco de forma que a gente compreenda. Ele fala conosco em nossa linguagem, assim como um pai fala com seu filho pequeno. Como você vai se comunicar com um bebê pequeno? De uma forma com que ele entenda. Você não vai falar assim como você fala com um adulto. E nós somos tão pequenos, nossa mente é tão limitada que não conseguimos alcançar a grandeza do Senhor. Nós não conseguimos alcançar o nível de grandeza e de complexidade de Deus, mas é Ele quem desce ao nosso nível de compreensão para poder se relacionar conosco. Deus não havia se esquecido da sua aliança, ele estava conduzindo toda a história conforme o seu propósito soberano. A prova disso foi o nascimento de Moisés e a preservação da sua vida, que já foi um milagre completo. E aqui a gente também consegue ver que o plano de Deus foi revelado, que era não somente a libertação do povo do Egito, mas também a libertação do homem do pecado. E essas obras era o próprio Deus estabelecendo a nação de Israel, que era o povo através do qual o próprio Cristo haveria de vir ao mundo. E Moisés tem também uma grande relação com Jesus. Ele nasceu em um tempo de opressão, onde os meninos hebreus como ele deveriam ser mortos, né, jogados no rio Nilo, que foi pela ordem de Faraó, mas ele foi preservado e ainda no Egito, contrariando até o próprio Faraó. Faraó ordenou que os meninos hebreus fossem mortos e ele, hebreu, foi criado na casa de Faraó. É algo totalmente improvável, né? É por isso que eu amo tanto esse meu Deus, ele é o cara. E Jesus foi o fundador do novo Israel. Ele também nasceu sob um decreto de morte dos meninos de Belém, mas ele também foi preservado no Egito. Essa história está lá em Mateus 2, 13 ao 23.